Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História e consultor pedagógico do Sistema Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes da gente começar a nossa conversa, queria pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, Educação na Mesa, ativa o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E apresentando comigo, temos aqui o consultor pedagógico e professor de português do Sistema Etapa, Rodrigo Mutuca. Tudo certo, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. Estou bastante empolgado porque hoje a nossa convidada vai nos ensinar muitas coisas especiais. Isso aí, nossa convidada especial é a Crislane Costa. Ela é especialista em educação infantil e também ensino fundamental anos iniciais. Tudo bem, Cris? Olá, meninos. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado aí pela sua participação. Para começar, já passo aí a bola para o Rodrigo. Bom, Cris, quando a gente pensa em alfabetização, é muito comum, principalmente no meu contexto, ficar imaginando uma criança, um pós-bebê. Porém, nem todo mundo tem acesso a esse universo do letramento. Então, eu gostaria que você nos explicasse um pouco, as principais semelhanças e diferenças na alfabetização de crianças, jovens e adultos. Ótima pergunta, Rodrigo. Quando a gente pensa em semelhança, eu acho que independente do cenário, ambos passarão pelo mesmo processo, tanto crianças quanto adultos, que no caso é a construção das hipóteses de escrita. Então, não tenho por que eu pensar que uma criança vai ter mais ou menos dificuldades que um adulto, porque ambos estarão conhecendo consoantes, estarão conhecendo fonemas, enfim. Eu acho que o que a gente pode pensar ali de principal diferença são os contextos, de onde cada um veio. Quando a gente pensa em criança, a gente pode afirmar que geralmente eles são muito curiosos, né? Eles têm muita vontade de aprender. Não que o adulto não tenha, mas às vezes esse adulto ele está vindo de um cenário um tanto que mais desafiador. Às vezes ele passou o dia todo trabalhando, às vezes ele está indo, buscar conhecimento, estudando no período noturno, e ele não recebe a aprovação da família. Mas, quando a gente para analisar, o que eu posso fazer com esses dois cenários, com esses dois tipos de aluno? Eu acho que a principal ali, pensando em alfabetização, pensando no desenvolvimento, eu acho que a gente sempre pode partir do interesse de cada um, mesmo que eles são crianças ou mesmo que eles são adultos. Eu gosto de trazer um exemplo sobre isso, porque eu já trabalhei um pouquinho sobre EJA, mas com uma pessoa muito próxima a mim, e acho que eu até já comentei isso em algumas formações do sistema. Eu tentei, busquei ali, fiz um processo muito interessante com uma ex-colega de trabalho, meados ali dos seus 40 anos, e ela ainda não sabia ler e escrever. E eu falei, poxa, pedagoga, Adoro alfabetização, trabalho com isso, não tinha como eu não auxiliá-la. E aí, até em um determinado momento, estava super funcionando, dando muito certo, fazíamos nossas aulas semanais, mas num determinado momento, eu vi que ela não estava mais motivada como ela estava, assim como acontece na sala de aula, com crianças, Eu falei, poxa, o que fazer para motivá-la? E aí, como a gente trabalhava junto, eu via que ela adorava um determinado cantor sertanejo. Eu falei, poxa, por que não, contextualizar, trazer essas atividades partindo do interesse dela? E aí trabalhávamos com várias estratégias, o que a gente chama ali de leitura fatiada, e trabalhávamos as rimas dentro da música, porque afinal a dificuldade maior dela era com o que a gente chama de sílabas complexas, que são aquelas sílabas do tra, o cra, o plu, enfim. E aí nós pegávamos algumas dessas músicas que tinham essas sílabas e íamos trabalhando. Então eu vi ali que quando a gente parte do interesse do aluno, independente da idade, que é uma semelhança dos dois cenários, eu acho que acaba funcionando bem, de uma forma bem legal. Eu achei interessante você mencionar o termo hipóteses de escrita, que eu não conhecia, e eu fico imaginando justamente isso, Para uma pessoa mais velha, ela já tem todo aquele universo da concretude
da fala e o quanto esse repertório prévio, né, pode servir, por um lado, né, como um obstáculo, mas por outro lado, como você bem disse, né, como um incentivo para que a pessoa pense: como que eu vou transformar todo esse meu conhecimento de fala numa nova forma verbal? Parece ser um desafio muito interessante mesmo. É um desafio, mas também é muito recompensador para ambos os cenários aí, mais uma vez. Só que quando a gente pensa em EJA, eu acho, pela questão da maturidade mesmo, eles dão muito valor ao ensino, ao aprendizado, porque eles mesmos sabem, né, que eles já deviam ter aprendido isso. Então, se tem alguém ali disposto a passar por isso, a dar a mão e caminhar esse processo junto, geralmente a recompensa ela acontece de uma forma verbal. Não que no contexto de educação básica não aconteça, mas pelo contrário, aí vem da família, vem da sociedade, o aluno ainda não tem essa noção formalmente, mas o que vai sendo construída com o passar do tempo. Legal. Cris, o tema do nosso episódio, né, é sobre alfabetização e letramento. E quando a gente fala sobre alfabetização, é muito comum a gente retomar na nossa memória determinada abordagem da nossa época, e a gente ouve bastante, né? Hoje já não se ensina dessa forma. E aí eu queria que você comentasse um pouco o conceito mesmo de alfabetização e letramento, e que você também fizesse um brevíssimo histórico de como que se ensinava antigamente, quais eram as abordagens, de que forma isso foi se transformando ao longo do tempo. E será que existe, né, uma forma certa e uma forma errada de alfabetizar e letrar uma criança? Ótima pergunta, Edu. Na verdade, eu acho que até quando nós fomos alfabetizados, a gente aprendia que, por exemplo, M com A dá má. Por quê? Porque é assim. E não tinha explicação, né? Hoje em dia, quando a gente pensa nos nossos alunos, eles são muito mais críticos. Então, eu preciso dar essa explicação para eles. Por quê? Porque fica mais significativo. Tudo que é mais significativo, o aluno tende a participar, a compreender, a lidar com aquilo de uma forma totalmente diferente. Então, hoje eu vejo que as mudanças, principalmente nesse contexto, elas vão partindo mais do significado. Claro que com isso vem vários métodos, né? Uns melhores do que o outro, mas enfim, cada um vai vender o seu da melhor forma possível. Só que quando a gente pensa se existe um melhor, se existe um que funciona, na minha concepção, eu acredito que não. Eu participei há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, de uma palestra da Magda Soares. Ela é um grande nome no assunto. E aí uma das perguntas foi exatamente essa: se existe ou não, ou qual o melhor método para se alfabetizar. E a resposta dela, eu sempre levo comigo, foi que o melhor método é aquele que a criança aprenda. E é exatamente isso, né? Não tem como eu achar que uma única estratégia vai alfabetizar um aluno no interior de Minas Gerais, mas também vai alfabetizar um aluno na capital de Pernambuco, por exemplo. São contextos diferentes. Por isso que eu gosto muito da metodologia que o sistema utiliza, que é a alfabetização musicada, né? Ela basicamente é a junção das melhores estratégias de diversos métodos. Então, o que funciona no método global, o que funciona no método fônico, o que funciona no método tradicional? Não tem como eu descartar, porque se ele fosse tão ruim assim, nós não teríamos aprendido, né? Mas ainda bem que as coisas vão evoluindo. Hoje o aluno ele consegue ter muito mais protagonismo com as metodologias atuais, mas não tem como a gente descartar. Algo funciona, e por que não utilizar esse algo? Sabendo que as redes sociais oferecem uma série de estímulos que podem ser viciantes a crianças, jovens e adultos, eu queria saber como que a escola pode usar ferramentas pedagógicas que sejam também estimulantes, mas como o próprio nome diz, mais do que estimulantes no sentido de captar uma atenção imediata e rasa, como que elas podem ser pedagógicas para que o professor consiga, entre aspas, competir com esse estímulo tão grande que existe do lado de fora das escolas e, às vezes, né, eventualmente, até escondido dentro da própria sala de aula, para que o aluno sinta um prazer equivalente que seja com o aprendizado. Eu acho que dá para pegar até um gancho da primeira pergunta que nós discutimos aqui, né? Qual que é o interesse do meu aluno? São as redes sociais? Então, eu vou tentar trazer isso para o meu contexto. Então, eu posso até trabalhar com as metodologias ativas. Eu pego um estudo de caso de um determinado podcast que eu sei que os meus alunos gostam, ou de uma determinada conta numa rede social, enfim. Trazer isso para o dia a dia do meu aluno vai fazer com que ele se sinta mais motivado
motivado. Só que eu confesso, é um grande desafio, né? São estímulos muito rápidos, de 15 segundos no máximo, sendo que numa sala de aula a gente fica horas e horas, passa o dia. Eu acho que um outro ponto importante também é o professor não pensar só naquilo, olha, vamos tirar, zerar, não é importante, você não vai utilizar, porque não adianta. Mesmo com crianças pequenas, adolescentes, eu acho que dá para explicar quais são os malefícios, né? Isso, ele precisa ser utilizado com equilíbrio, mas também mostrar que dá para usar para o lado positivo. Os nossos recursos digitais, eles estão aí para isso, né? O quanto eles podem contribuir com a aprendizagem. Quando a gente pensa em crianças, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho muitos sobrinhos, e eu achei muito engraçado a minha sobrinha. Eu pedi para ela ia num evento comigo e ela precisava de uma autorização da mãe dela. E eu falei para ela procurar no Google um modelo de autorização, porque ela ia escrever, a minha irmã ia preencher. E aí ela me solta assim, 17 anos. Mas como assim no Google? O que é Google? Eu falei, você não faz pesquisa no Google? Aí ela, não, eu faço pesquisa no TikTok. Eu falei, olha, é um tanto que assustador. Mas aí, ao invés, né, de criticar, o que eu tentei trazer? Olha que legal, dá para fazer pesquisa. Você pesquisou sobre vestibular, que foi o que eu te falei? Então, olha, tem um lado positivo, né? Então, tentar mostrar esse lado e trazer para o contexto de sala de aula. Nesse caso, né, é muito importante o aluno compreender como que o professor pode ser um mediador de alta qualidade. Tanto para que, eventualmente, ele reflita, né, criticamente sobre aquilo que ele está consumindo, como também para que ele abra seus horizontes para ver, né, o que há nas apostilas, nas aulas, que pode ser interessante, talvez num outro nível, mas que possa me preencher anseios que eu ainda não tenho. Porque, como você disse muito bem, se é perigoso a gente satisfazer todos os desejos do aluno, oferecendo para ele exatamente aquilo que as redes sociais oferecem, por outro lado, a gente também tem que saber dialogar para que ele veja, né, como que esse conteúdo mais tradicional pode ser importante e pode também impactar a minha vida. Exatamente isso. É curioso você comentar sobre isso, né, Cris? Mas nas nossas aulas a gente trabalha, né, com ensino fundamental 2 e médio, e muitos alunos às vezes vêm tirar dúvidas comentando um vídeo que foi publicado no TikTok. Sim. Vem tirar dúvida de uma prova. Eu vi no TikTok. E ao invés, né, claro, de eu simplesmente anular essa experiência, eu tento fazer um paralelo, né, com a leitura que ele fez, com a que a gente trabalhou em sala de aula, para também não desmerecer, porque deve ter muita coisa bacana aí que a gente até não conhece, né, em rede social. Mas eu acho que é um processo de reeducação mesmo, né? O Rodrigo trouxe um livro ali, não quero dar tanto spoiler dele, que imagino que você vai comentar daqui a pouco, mas nesse livro ele fala justamente sobre esse contexto, né, que a gente está vivendo, de uma reeducação, né, que vai envolver família, vai envolver escola. Mostra aí o livro, né, é o Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. É um dos livros mais vendidos hoje, né, no mundo inteiro, mostra o interesse sobre esse tema. E apesar dele falar mais sobre adolescentes, né, que tem ali um foco muito grande em redes sociais e telas, mas ele cita também essa chamada primeira infância, né, e os perigos do uso exagerado das telas. Mas é bacana, né, pensar que a gente precisa passar por um processo de educação. E a gente até veio conversando sobre uma formação que eu faço, e você também, né, Rodrigo, sobre metacognição, né, sobre como aprender, melhorar o aprendizado. E eu cito ali alguns exemplos de um bom uso do Instagram, do YouTube, de séries. A Cris até me confessou que está assistindo The Crown por causa dessa formação. Pura recomendação. Pura recomendação. Compartilha com todos nós algumas sugestões que você deu para a Cris, vindo de carro para cá. Então, do Instagram, né, eu trabalho uma página do National Gallery. Eu mostro um exemplo de como um conteúdo ali de 1 minuto você consegue aprender sobre obras de arte fenomenais. De streamings, né, eu mostro a série The Crown, que é a série sobre a monarquia britânica, contexto Segunda Guerra para frente, né, e são oportunidades do aluno aprender, dele conectar com a sala de aula. Então imagino que com essa faixa etária deva ser ainda mais interessante, né, fazer essas relações assim. Mas, Cris, queria ver com você agora o seguinte: a gente sempre considera que existe um tempo adequado ou razoável, né, para a criança ser alfabetizada, mas eu imagino que nem sempre isso aconteça. Então, quando não, né, a gente não consegue alfabetizar nesse tempo,
Que ações professores e escolas podem adotar para tentar minimizar, né, esse impacto à aprendizagem do aluno nos anos seguintes? Ótima pergunta. Eu fiquei alguns anos em sala de aula e hoje eu atuo como assessora. E eu sempre acabo comentando com professores, né? Um dos principais pontos, assim, que eu vejo a Cris professora para a Cris assessora hoje, tá tudo bem mudar de ideia. Acho que a gente sai da graduação, da faculdade, com um cenário ideal, que você vai entrar numa sala de aula e você vai fazer milagres e vai funcionar porque tem embasamento científico. Tem embasamento científico, mas as crianças são diferentes, as pessoas são diferentes, os contextos são diferentes. E aí, quando a gente pega para atuar com um aluno que tem um pouco mais de dificuldade e que já passou o prazo dele, eu vejo muito casos de professores que ficam batendo na mesma tecla. Não, mas funcionou com um, vai ter que funcionar com ele. E às vezes não vai funcionar. Você vai perder um ano letivo com esse aluno insistindo em algo que não está funcionando. Então, enquanto professor, seja mais flexível. Eu acho que está tudo bem mudar de ideia. Eu acho que está tudo bem pensar em novas metodologias, né? Até pensando na estratégia de métodos de alfabetização. Como a própria Magda já disse, o método que funciona para o meu aluno. Mas qual método? Para o professor saber qual, ele tem que estudar. Né? Ele precisa adquirir um repertório. E aí, sim, através desse repertório que ele adquiriu, ele vai conseguir identificar ali qual a melhor estratégia. Mas aí existem casos também que já parte mais, que é quando a gente precisa de auxílio externo. Então, em muitos casos, a gente vai precisar do auxílio de uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, a escola chama a família, olha, acho interessante você levar no fonoaudiólogo, acho interessante uma psicopedagoga, um TO. A família nem sempre aceita tão bem, mas eu acho importante essa confiança, porque se o professor está sugerindo para a família é porque a gente está visando o desenvolvimento, né? Então, eu acho que as soluções aí são, caso seja necessário, mude a rota, pense no que você pode alterar e, mesmo assim, atue juntamente com a família e, caso seja necessário, com a equipe multidisciplinar. Olha, acho que isso aí tem muito a ver com a minha próxima pergunta, né? Que bom. Eu deixei anotado aqui a seguinte questão: em que sentido a neurodivergência é tanto um desafio quanto também uma saída para as mais diversas reflexões pedagógicas? Uhum. Eu acho que é um grande desafio, não dá para a gente negar, né? Não tem como eu falar que o professor ele não fica preocupado quando ele sabe que ele vai receber alunos neurodivergentes. Mas isso nos obriga também, enquanto instituição, a pensar. O que eu posso mudar no meu processo? Qual vai ser a forma que eu vou avaliar esse aluno? Mas eu gosto também de trazer para um contexto até pessoal. Enquanto eu estava na sala de aula, eu tive um ano que eu fiquei com 2 alunos que exigiam muito estudo de mim. E quando eu vi, né, quando a gente, enquanto professor, olha na lista, você fala, nossa, eu lembro desses 2 alunos aqui. Então, já sei que vai ser um ano que eu vou me desafiar. Isso é muito bom enquanto crescimento profissional. Mas a ansiedade vem, o medo vem. E aí eu mergulhei nos estudos, né? Não, vamos lá estudar. Deixa eu ver esse transtorno. Esse aluno tem estereotipia, não tem? Como funciona o cérebro? Como ele se desenvolve? Como ele aprende? Isso é importante, não dá para negar, mas uma das coisas que eu mais gosto de falar para o professor, independente do aluno, ele quer ser visto. E aí, através dessa visão, desse olhar individual que o professor dá para o aluno, independente de quais são as necessidades, eu vou conseguir ver também quais são as potencialidades. Claro que quando a gente pensa em adaptação curricular, adaptação de material, a gente queria muito poder oferecer isso, um para cada escola, mas é tão amplo, né? Hoje eu posso pensar, eu vou oferecer um material para alunos autistas. Mas esse autista é verbal, é não verbal? Que nível de suporte ele necessita? Ele tem acompanhamento? Então, é muito amplo. Isso realmente vai partir do professor. Por quê? Porque é o professor quem conhece esse aluno, assim como os demais alunos, né? A gente sempre precisa fazer as adaptações, que é o que a gente estava conversando, e eu vou conseguir fazer essas adaptações, vou conseguir enxergar o meu aluno a partir do momento que eu o olho. E eu não olho só para as necessidades, mas eu olho para o que aquele aluno já sabe, o que ele é capaz de aprender. Nesse sentido, né, quando o professor se prepara para atender as necessidades de um determinado aluno, a tendência é que ele desenvolva habilidades que vão trazer benefícios para a sala como um todo. Até porque, imagino, haverá várias situações em que um aluno talvez não expresse para a gente da maneira mais clara possível um certo anseio, um certo desejo, uma certa necessidade.
E à medida em que a gente vai criando, né, essas saídas, a gente consegue até mesmo perceber, como você bem disse, não só eventuais problemas, mas também eventuais potencialidades. Porque uma parte considerável desses alunos talvez tenha também uma dupla excepcionalidade e possa, eventualmente, nos mostrar caminhos que até então não eram percebidos pelo professor. Exatamente. Cris, acho que minha pergunta também está associada a esse último comentário que você fez. Além desse desafio que você colocou, né, de alunos neurodivergentes, assuntos, né, que vêm mais à tona agora nesse nosso contexto, queria saber com a sua experiência, né, na educação infantil e no ensino fundamental e nos iniciais, quais são os principais desafios que os professores vão ter que lidar necessariamente? Aqueles desafios que, poxa, independe talvez de escola, de contexto, algo que é dado quase como certo na sua experiência em sala de aula. Pensando hoje, né, atualmente, a gente pode trazer a tecnologia, né? Esse mundo tão rápido, esses alunos já ficam no celular por muito tempo. E aí, uma das maiores dificuldades que eu vejo é bem nítido, né? Quando você interage com alunos que têm acesso a telas por muito tempo diariamente. Aqueles alunos parecem que eles não estão ali. Parece que eles saíram, estão em outro continente e apenas o corpo ficou. Isso, em sala de aula, o professor vai ter uma determinada dificuldade, né? Porque quando ele está em frente às telas, ele não precisa fazer nada. Tudo que ele precisa já está ali na frente, ele nem se move. E aí, quando ele chega na escola, ele precisa se movimentar, ele precisa pensar, ele precisa expressar, ele precisa construir. Tudo isso, às vezes, ele tem um pouquinho de dificuldade com regras, né? Porque em casa, celular, é um pouco mais complicado, então é um dos desafios em sala de aula. Outro também, né, que a gente até já conversou sobre isso, é a questão da diversidade. Alunos com diferentes níveis de aprendizagens, com diferentes formas de aprender. Então, uma sala com alunos diferentes, isso é normal que aconteça. Mas lidar com tudo isso enquanto você tem apostila, projetos, cadernos para fazer, é um tanto quanto desafiador. Mas acho que são funções, né? Para quem escolheu licenciatura, a gente vai atuando aí para buscar o melhor resultado. Sem dúvida. Olha, aproveitando a deixa, né? Vocês mencionaram algo que eu acho muito relevante e que é bem destacado aqui nesse livro, A Geração Ansiosa, que o Eduardo acabou de mencionar. Ele faz uma crítica, acredito eu, muito bem fundamentada sobre os perigos do tempo excessivo em telas. Só que, ao mesmo tempo, ele traz uma solução que eu acho um pouco problemática. Eu identifico, né, fazendo uma leitura assim, um pouco mais rigorosa, algo que se assemelha a algumas falácias e talvez até mesmo uma certa idealização do brincar. Num certo momento, ele menciona a importância de as crianças brincarem sem a supervisão de adultos. E eu queria que você nos ajudasse a compreender, né, quais são os perigos de as crianças brincarem sem a supervisão dos adultos, mas ao mesmo tempo a gente compreende que vai chegar o momento em que não será possível que os adultos estejam ali supervisionando completamente essas brincadeiras e também chegará um momento em que talvez seja importante, não sei se para a criança, mas talvez para o adolescente, aprender a conviver mesmo sem o olhar atento de algum adulto que vai estar tudo fiscalizando. Como que os pais podem ter uma segurança de que em sala de aula, ou talvez nas próprias casas, né, eles vão ter uma segurança de que não vão negligenciar esse cuidado tão especial e, ao mesmo tempo, como perceber, chegou o momento de dar um pouco mais de liberdade a essas crianças ou adolescentes? Sim. Quando a gente pensa em crianças pequenas, é essencial o brincar livre. A criança, ela precisa criar, ela precisa imaginar. E aí, acho que um ponto para ajudar nessas famílias, né, é a utilização do que nós chamamos de brinquedos não estruturados. Sabe quando a gente gasta um bom dinheiro em uma boneca e aí a criança vai brincar com a caixa? Sim. Porque a caixa é mais divertida, é o que a gente chama de brinquedos não estruturados, né? Também serve para gato e cachorro, né? Serve, pode dependendo. Muito. Sim, mas ali, acho que quando a gente oferece essas situações para a criança, ela consegue verificar que ela é capaz de criar. Então, a gente fala que até é crime, né? A criança tá com sapato, ela atende o sapato, e se você não falar alô, pronto, acabou com a sua vida. Então, validando essas criações das crianças para que eles vejam que, olha, eu posso criar, mas
em alguns momentos, quando a gente fala de crianças pequenas, não dá para negar que eu preciso da orientação, né? Gosto muito de entregar para os alunos itens de cozinha, como potes, colher de pau, então, né, funil, peneira, enfim. Só que ao mesmo tempo que eu dou uma colher de pau, eu também preciso pensar que a criança ela pode entender que a faca também é um item para brincar. E isso não deixa de ser um perigo. Mas aos poucos eu vou mostrando para ela que ela vai ter sim os seus momentos de independência, até porque é ali que ela vai criando a autonomia. Mas a gente precisa supervisionar. Só que aí quando a gente traz para o nosso contexto atual, a gente chega a imaginar que o filho sentado no sofá com o celular na mão está seguro, né? Só que ao mesmo tempo, brincando na rua de bicicleta não é mais seguro. Então, é um tanto quanto desafiador tudo isso e muito mais complexo para a relação de escola e família. Então, a supervisão é importante e aí à medida com que esses alunos, com que essas crianças elas vão crescendo, a gente vai conversando, sempre falando o que é seguro, o que não é. E aí vai errar, vai se machucar em alguns momentos, mas o importante é que a família e a escola estejam presentes. Eu pensei também na relação entre crianças, né? Porque hoje em dia é muito comum o pessoal falar da violência que acaba acontecendo nas relações sociais mediadas pelo celular. E eu me preocupo, né, o quanto esse tipo de violência também pode permear as relações frente a frente, né, as relações físicas entre as crianças. Nesse livro, né, o autor ele menciona com bastante entusiasmo a ideia de uma criança brincando com a outra, e ao mesmo tempo em que isso me traz uma sensação boa, me traz também uma certa preocupação, né? Será que simplesmente de estarem brincando próximas umas às outras sem um olhar atento de um adulto, em alguns momentos, né? Como fazer para que uma criança não acabe maltratando a outra, né? Acho que isso é uma questão bastante tensa também para os pais. Sim, sim, é. O exemplo arrasta, né? O exemplo é muito óbvio. Quando você conversa com famílias que às vezes têm problemas em casa, você vê que nitidamente a criança também costuma tentar impor a sua opinião, ou até mesmo numa proposta de brincadeira, né? Eu falo que a infância ela é um treinamento para a vida. Eu tô ali com crianças de 3, 4 anos tentando convencer a outra que o jogo dela é mais interessante, tá? E aí, no futuro, eu tô te convencendo a por que você tem que me contratar e não fulano, né? Mas a questão de tentar impor, a questão da agressividade, isso vai ser normal, até porque a criança ela tem a fase do egocentrismo, né? É só existir ela no mundo. Eu não tenho que dividir, eu não tenho que interagir. Em alguns momentos ela até prefere brincar sozinha, mas é uma fase onde a criança vai passando, onde ela vai construindo. Em um determinado momento, ela não tem a sua fala desenvolvida, então é natural que ela seja agressiva. Mas ela vai crescendo, ela vai se comportando, ela vai interagindo com os outros colegas, principalmente professores, né? O professor vai explicando para essa criança que ela pode falar o que ela quer através da expressão, né? Ela pode se expressar. Por que criança morde? Porque ela não sabe falar ainda, né? Isso é muito natural, mas é um processo que a gente vai passando. Esse livro também é bem interessante, né? Que ele fala sobre a arquitetura dos parquinhos. De como na nossa época é bom, né? Era muito mais perigoso um parquinho. A gente se arriscava mais, né? A gente se expunha muito mais a um risco que era calculado, digamos assim. E que atualmente até os parquinhos são de plástico, tem uma graminha sintética, que as crianças não estão se expondo mais ao risco, acabam desenvolvendo muitos medos, né? E sempre muito controladas, muito vigiadas. E você mencionou também, Cris, essa coisa de estar, né, no celular, no seu quarto, com uma falsa sensação de proteção. Só que ali a criança pode estar exposta a vários e vários problemas, né? Que muitas vezes ficam muito restritos a esse ambiente virtual. E eu até me lembrei de como as redes sociais têm afetado a dicção, a fala de crianças. Eu lembro de ter visto uma reportagem sobre isso, de como tudo hoje no TikTok, no Instagram é rápido, é fragmentado. Isso tem feito as crianças até cortarem parte das palavras, né? Então, isso deve afetar imensamente, né, essa aprendizagem, todo um processo que a gente considera, né, gradativo de alfabetização, né? Imagina. Sim, com certeza. Independente da tecnologia, às vezes a criança ela vem com problema na fala. Uma criança que pronuncia um fonema errado, ela também vai grafá-lo errado, porque ela vai escrever o que ela fala, né? E aí hoje, com as redes sociais, todo mundo fala muito rápido, não se preocupa com a pronúncia, não se preocupa com as normas.
o aluno vai, consequentemente, aprendendo sobre aquilo, né? E até puxando o gancho que você falou, que a questão dos parquinhos, né? Estava discutindo com uma amiga recentemente, que hoje em dia não vemos mais crianças com gesso. No livro ele cita isso. Ele traz até estatística. Que exatamente. reduziu, agora não lembro a porcentagem, mas era absurdo. Na nossa não quebram época. mais braço. Eu só não falo na nossa época porque o Eduardo vive fazendo questão de dizer que ele tem idade para ser meu filho. Talvez então, neto. É nítido. Algumas coisas, né? É nítido. Eu acho que você brincava de correr atrás de bode quando você era criança? Todo dia. Você brincava de correr atrás do carro do fumacê? Claro, eu fui atropelada, assim. Olha só que beleza. Então a gente até que teve algumas brincadeiras em comum. Só para ser justo aqui, a Cris comentou bastante sobre brincadeiras, né, jogos. A Daniele, né, Barros, já esteve aqui conversando com a gente, tem um episódio legal, que é o Lúdico em Sala de Aula, e ela trouxe vários objetos, inclusive uma colher de pau, que ela mostrava, né, como as crianças poderiam brincar com isso, com funil. É universal na educação infantil. Exato, acho que é um clássico, né? Sim. Aquela caixa de lembranças saudosas que ela carrega. Lembranças saudosas, né? Um abraço para Daniele. Cris, a gente está conversando sobre vários assuntos interessantes aqui, e eu fico me perguntando, né, quando eu era jovem, né, uns 40 anos atrás, quando o Eduardo era jovem, 20 anos atrás, você não sei quantos anos atrás, né, se os professores tinham acesso às mesmas informações que nós temos hoje em dia. Então, minha pergunta é, quanto da aluna Cris ainda existe na Crislane educadora e em que medida, né, a Cris, criança, gostaria de que houvesse perto dela uma Crislane educadora presente ali no seu processo de formação educacional? Legal que você fala, Cris, mas eu vou até, peço licença, para mudar um pouquinho a sua pergunta. Eu sou a Laine. Ah, quando você era criança, você não era Cris? Isso, não, é a Laine. Cris é a minha irmã mais velha, porque ela é a Cristiane. Então eu fiquei com Laine. Então, em que medida a sua irmã sentia falta de você quando ela era criança? Isso acontece com frequência, viu? Não, mas vamos lá. Eu acho que pensando na Laine e na Crislane hoje, a curiosidade ainda é bem presente. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, que queria entender o porquê. Eu não queria só obedecer. A minha mãe fala, né? Ai, essa daí sempre foi rebelde. Porque eu sempre questionei. Tá, por que eu não posso? Não, me explica. E onde que eu tenho que ir, mas o que eu vou fazer lá, quem vai estar lá, enfim. Eu acho que hoje isso é uma característica muito marcante em mim. E gosto muito. Só que quando eu olho, né, para a questão da minha época de escola, eu também me cobrava. Como eu era uma pessoa muito questionadora, então a autocobrança sempre esteve presente na minha educação. E hoje, enquanto professora, né, a gente trabalha muito a questão do erro, né, o quanto ele pode auxiliar nesse processo. Eu pensaria, nossa, Laine, tá tudo bem errar, né? Não tem problema, você vai aprender, vai chegar uma hora. Não vai fazer diferença se você sabe a tabuada do 7 hoje ou no mês que vem. Então, acho que esse é um ponto interessante para se pensar. Eu sou muito grata à educação, porque ela me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje. Então, a única forma de retribuir é trabalhando com educação. Então, não vou mentir, às vezes eu estou em sala de aula, às vezes eu estou trabalhando com formação de professores, eu vejo uma Laine lá no fundo, às vezes eu vejo uma Cris de quando a Cris começou, então é interessante ver, é muito legal acompanhar todo esse processo. E quanto que é 7 vezes 8, Cris? Ai, gente, desnecessário, corta essa parte. Desnecessário, né? Depois edita, fica tranquilo. Cris, a gente tem muitas escolas parceiras, né, novas, ingressantes, muitos professores começando a carreira, e baseado também na sua experiência, queria que você desse alguma dica, alguma orientação de algum possível desafio, né? Quais pistas você daria a um professor jovem aí que está começando sua carreira para começar no sistema etapa, né, pensando exclusivamente em alfabetização? Ótimo. Para professores que estão ingressando agora, né, independente aí do colégio, o sistema, eu acho que na observação. É o quanto você pode aprender com os demais. Estágio, para mim, foi essencial, sempre gostei muito de trabalhar. E o que é muito legal na observação que você faz dos professores mais velhos, né, é que você vê o tipo de profissional que você quer ser e o tipo de profissional que você também não quer ser. Então, acho que isso ajuda demais. Todo mundo tem algo a aprender, mas também todo mundo tem algo a contribuir. Então, não se sinta uma tábula rasa. Não é porque você está chegando agora que você não sabe. Pelo contrário, você está ali, você pode fazer adaptações. E aí, quando a gente pensa nesses professores, né, que estão iniciando com o sistema, a dica que eu dou, entenda a metodologia, né?
Espiral crescente. O professor que entende que todo o nosso material é baseado na espiral crescente, ele vai fazer um bom planejamento, ele vai entender o porquê que aquele conteúdo está sendo apresentado agora e não depois. E aí também, o professor me vê nas formações, ele já fala, você vai falar do guia de orientação? Eu falei, eu vou. Porque é essencial, né? É ler um dos nossos documentos ali, porque ele vai nortear o que você tem que fazer na sua sala de aula. E aí, quando a gente está falando de alfabetização, a gente está falando de crianças pequenas, eu pego uma folha de atividade da educação infantil, eu vejo que naquela folha tem uma atividade que o meu aluno vai demorar ali de 15 a 30 minutos no máximo para fazer. Mas, como o próprio nome já diz, é um registro, onde ele vai registrar. A aprendizagem, de fato, vai acontecer tanto antes, durante e depois. E lá no guia de orientação didática, a gente dá todas essas sugestões para os professores, desde a hora que ele inicia a sua roda de conversa até a hora que ele apresenta a folha de atividade, que em muitos casos é o 7º passo, por exemplo, é o 6º passo. Então, olha o tanto de coisa que ele está fazendo antes de entregar a folha de atividade. Então, o professor que tem acesso a esse guia, que estuda na hora de fazer o planejamento, ele vai sim fazer uma aula diferenciada. Aproveitando esse momento de saudável propaganda do Sistema Etapa, eu gostaria que você fizesse também um pouco de propaganda de você mesma. Eu queria que você dissesse qual que é a oficina ou palestra que você mais gosta de desenvolver nas escolas parceiras. Ótimo, já fica aí uma dica para os nossos parceiros, né? É uma pauta que eu fiz exclusivamente pensando em alfabetização, é um tema que eu gosto muito, né? Eu estive num colégio e aí a gente está sempre fazendo, né, o trabalho da assessoria, acompanhar como é que está o desenvolvimento das apostilas. E aí, em uma determinada série, que era o 1º ano, essa apostila estava um tanto quanto atrasada. Eu falei, nossa, vamos bater um papo com essa professora? E era uma professora excelente, ótima. Às vezes acontecem atrasos, mas esse era bem pontual. Só que aí, conversando, né, a gente que tem aquele olhar, você passa, assim, ó, o que a gente chama de varalzinho na sala de aula, onde ficam expostos as atividades dos alunos. Você vê até o traçado, como que ele está escrevendo o nome dele. E aí, nesse dia, conversando com essa professora, eu vi que esses alunos eram um tanto quanto imaturos. Eu falei, poxa, eles chegaram no 1º ano com algumas defasagens. Então, vamos pensar na raiz do problema, que é a educação infantil. E aí eu montei essa pauta para a educação infantil que se chama Trilhando Juntos, pré-requisitos que impulsionam a alfabetização, para ser trabalhada na educação infantil. E aí vem aquele dilema, mas educação infantil é para alfabetizar? Não é o foco da educação infantil. Mas eu posso já iniciar com esses pré-requisitos, né? Que é o que a gente chama de consciência fonológica, as habilidades linguísticas, habilidades motoras. Eu, enquanto na educação infantil, eu estou trabalhando com o meu aluno a pega correta do lápis. Por quê? Se ele não pegar direito, se ele não pegar da forma como a gente ensina, lá na frente ele vai ter dificuldade para grafar o nome dele. Ou se eu não trabalhar a consciência fonológica, que é treinar o ouvido dele hoje para entender rimas, lá na frente ele não vai compreender o fonema R no meio do tra. Então, são pré-requisitos, são testes, né? São estimulações que a gente ainda vai fazendo na educação infantil, mas de uma forma extremamente lúdica, divertida, para que quando esse aluno chega ali no 1º ano, seja mais fácil, não só para ele, mas também para o professor. Por quê? Porque ele está recebendo alunos mais maduros. Então, essa é uma das que eu mais gosto de fazer, mas tem outras aí também. E esse treinamento dura quanto tempo? Ele tem que ser oferecido para as escolas num período muito específico do ano? Ou você consegue usar a sua flexibilidade para encaixar momentos diferentes ao longo do ano? Não, ele dá para ser trabalhado início de semestre, final, enfim, qualquer momento. Ele dura em torno de umas 2 horas e a proposta dele é bem legal, porque eu trago a teoria, né, mas eu trago também bastante exemplos. Eu costumo falar exemplos da minha idade, da minha vivência em sala de aula, mas também exemplos que a gente vê no colégio e exemplos que a gente vê nos parceiros. Porque às vezes a gente visita escolas que têm feito um trabalho tão interessante que fala, poxa, eu vou compartilhar. Então eu fiz um compilado dessas sugestões, coloquei no material e aí no final da nossa formação a gente faz uma dinâmica também, onde os professores precisam criar e fica muito divertido, porque cada grupo precisa apresentar o seu, enfim. É uma rotina bem legal.
Que bacana. Cris, eu tenho minha última pergunta aqui, não sei se o Rodrigo vai ter alguma depois. Você já comentou aí sobre o papel, né, da família nesse processo todo, quais são as dificuldades, mas eu queria saber de você, né, até que ponto os pais devem ou não se envolver na alfabetização dos filhos? Porque imagino que muitas vezes deve existir aquela ansiedade, né, dos pais querendo que os filhos alfabetizem logo, leiam, escrevam, falem. Então, até que ponto essa relação ela é saudável, né? E existe ali algum limite, alguma prática que os pais podem fazer em casa para complementar esse trabalho em sala de aula? Sim, acredito que o limite seja até onde esteja divertido. Uhum. Se ficou maçante, pronto, você já sabe que você está ultrapassando o limite. O que é divertido? Fazer uma história, né? Ler uma história antes de dormir com o seu filho, mostrar para ele, a gente estava até falando, né, sobre a questão do letramento. Em sala de aula, eu estou apresentando para o seu filho as letras, os sons das letras. O que você pode mostrar para ele? Onde ele vai utilizar essas letras, né? Porque é isso que é o letramento, né? Eu estou ensinando a ele a habilidade de leitura e escrita. O letramento é onde utilizar essa habilidade de leitura e escrita. Então, proporcionar esses momentos de leitura, observar nas ruas as placas de trânsito, os anúncios, tudo que envolve a escrita, é bom eu recomendar e estar sempre reforçando com os meus alunos, com os meus filhos. No caso, eu gosto de trazer um exemplo também muito gostoso de uma ex-aluna, onde eu tinha uma caixa em sala de aula que tudo que tinha escrita tinha naquela caixa. Então, agenda antiga, convite de casamento, jornal, enfim, tudo. E aí, uma determinada época do ano, eu troquei de TV. E aí, eu peguei o manual e levei para a sala de aula e coloquei nessa caixa. E aí, os alunos estavam folheando e tal. Passou 2 dias, veio uma aluna me questionar. Professora, o que é isso? Aí eu falei, é um manual de instruções. Ela falou, e para que serve? Eu falei, olha, para te ensinar a fazer algo. No caso, esse aqui, ó, tá te ensinando a como instalar uma TV. Aí ela olhou para mim e fez assim, serve para te ensinar a fazer algo. Vamos fazer um manual de instruções de jogo da velha, porque a Fernanda sempre rouba. Eu falei, excelente. E ela só conseguiu me dar essa sugestão porque ela teve contato com diferentes gêneros textuais. Então, a maior dica que eu dou para a família, interaja, questione, pergunte como foi o dia desse aluno, mas também oportunize esses momentos que ela tenha contato com a leitura e com a escrita, e não só no celular, né? Mas de uma forma mais física. Muito bacana pensar nisso, né? E até mesmo se a alfabetização pode ser compreendida como algo binário, né? O letramento, como ficou muito bem claro, é um processo muito gradual e que não se interrompe. Pensando nisso, eu gostaria que você contasse pra gente, né? Para ficar bem explícito que a vida toda a gente está melhorando o nosso letramento. O que você aprendeu nas últimas semanas ou nos últimos meses que você gostaria de compartilhar conosco, até para servir como inspiração para todos os professores que entendem que a gente sim deve continuar buscando aprendizado, a gente deve sim continuar melhorando as nossas habilidades de leitura e de escrita? Eu acho que, já até comentei sobre isso aqui, mas observar o meu colega do lado, né? Fazer trocas com ele. Olha, deixa eu ver, às vezes um plano de aula que você fez para sua sala não deu muito certo, mas pode ser a realidade da minha. Então, a educação está aqui para isso. Infelizmente, pelo menos em alguns contextos aí que eu já vivenciei, eu pude trabalhar com professores um tanto que individualistas. Isso é autocrítica também, porque eu já fui, né? Eu já fui a professora que fiz um curso de música e levei várias músicas para minha sala e adorava cantar com os meus alunos. De repente eu tô vendo uma outra professora cantando, ela me copiou. Eu falei, mas eu também copiei. E tá tudo bem copiar, porque eu acho que educação é isso. A gente tá aqui para multiplicar. O que tá dando certo pro meu aluno hoje, ótimo, excelente, amanhã ele pode ser seu. Então, utiliza a minha prática sim, deixa eu utilizar a sua, porque acho que o principal professores, às vezes a gente fica muito voltado a quem que eu tô querendo agradar? A minha diretora? Ou eu tô querendo agradar os meus pais? E aí o meu aluno fica lá embaixo. Então, eu tô visando o desenvolvimento do meu aluno mesmo, ou eu tô pensando aqui na estética da minha sala de aula? Então, pensa no que é bom pro seu aluno. Bacana você comentar isso, né? Eu até falo numa formação que eu tenho com professores, que a mesma aula, o mesmo material, vai ser uma aula diferente para mim, Eduardo, que dou aula na unidade de Valinhos, e para o professor Fará, que dá aula aqui em São Paulo, né? Como são realidades muito diferentes.
E quando eu comecei a dar aula, eu buscava muito esse pessoal na sala dos professores, sabe? Então, às vezes tinha uma programação que eu achava um pouquinho mais desafiadora, eu buscava ali o Leandro, ele me deu uma dica muito bacana sobre como organizar ali, né, os conteúdos de modo que eu ganhasse um pouco de tempo, mas passasse por todos eles. E é importante mesmo, né, a gente roubar aí, entre aspas, as ideias, né, dos nossos coleguinhas de sala. Isso aí. Bom, Cris, então acho que a gente está chegando no final da nossa conversa. Viu como passa rápido? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, eu queria te agradecer muito a participação. Eu acho que foi bem bacana para a gente aprender um pouquinho mais sobre alfabetização, letramento, né, sobre ensino com crianças. Obrigado mesmo. Acho que vai ter um público aí bem participativo, né, com o nosso podcast. Obrigado, gente. Muito Além obrigado de ter sido, além de ter sido um prazer, foi muito divertido. Que bom. E assim a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Lembrando para você seguir o nosso canal no YouTube, ative as notificações para receber os alertas dos novos episódios. Muito obrigado e até a próxima.